Aqui para a nossa primeira aula de Química. Bem, sou o professor Edno César e estamos aqui para a nossa primeira aula. Então, o tema dessa semana que a gente vai trabalhar vai ser sobre os tipos de energia. Então, de que forma você já pensou em casa, você pode economizar energia? Ou você pensa que de que forma a sua energia é gerada para chegar até a sua casa? Então, quantas vezes você me disse, o celular descarregou? Da onde vem a energia de carregar seu celular? Então, de onde vem a energia? De que forma de como economizar a sua energia? Você vai ver agora no início dessa aula. Vamos lá para a aula? Então, a gente vai ver agora os principais tipos de energia que a gente tem disponível no nosso país. Então, para a gente ver os principais tipos de energia, uma coisa que é interessante a gente conhecer as energias que são renováveis e não renováveis. Então, quais são as energias renováveis? Pode ser considerada energia solar, energia eólica, hidrelétrica, biomassa, geotérmica ou mareomotriz. A energia solar é gerada pela a luminosidade do sol, eólica pela força do vento, hidrelétrica pelas forças da água dos rios, a biomassa por a massa dos seres vivos, a geotérmica pelo aquecimento da terra como vulcão e a mareomotriz pelas ondas dos oceanos. Também nós temos as energias não renováveis, que são os combustíveis fósseis, e a energia nuclear. Então, se a gente vai dar continuidade, vocês vão ver qual dessa energia pode ser mais viável para o seu município. Então, vantagem da energia renovável. É uma fonte de energia que causa pequeno impacto, como poluição, desmatamento. Então, eu quero que vocês lembrem uma coisa. Toda energia causa algum pequeno impacto, mas causa. Essas causam menos. Então, se nós vemos aqui, a gente vai ter destaque como as hidrelétricas, nós temos a biomassa, nós temos pela força das ondas do mar. Então, a gente tem a eólica, aqui estão as turbinas. Então, são os principais tipos de energia. Então, a gente tem os principais tipos de energias, como a energia solar. Pode ser instalado na residência ou em painéis grandes. Então, a energia solar ela provém da luz do sol, que depois captada pode ser utilizada de forma ativa ou passiva. Ativa é quando ela é utilizada direto nas placas. Passiva quando são usadas principalmente em prédios que emite a luz e reflete em outros painéis. Então, o que é interessante que vocês saberem dessa energia? É uma energia cara para se implantar, por isso que ela é pouco utilizada hoje em dia, e nós temos como os principais países Japão, Estados Unidos e Alemanha, todos os países de primeiro mundo. Vantagem que a gente pode ter como destaque é renovável, ou seja, nunca acaba, é uma energia limpa, ou seja, não gera poluente para o meio ambiente. E um destaque bem interessante é que quando você pega em relação à energia hidrelétrica, a nossa que é utilizada, ela pode diminuir quando a quantidade de água, ela não. No Brasil tem energia o tempo todo. Desvantagem, em dias de chuva, tem baixa excedência e dificuldade para armazenamento da energia através dos reatores. Então, outro tipo de energia que a gente tem é a energia eólica. Como você pode ver através dos painéis, que na Paraíba existe esse tipo de energia, no município de Santa Luzia, existe esse tipo de energia. Se vocês forem, vocês podem observar. E é um mercado que vem crescendo no Brasil. Então, esse tipo de energia provém do vento e é utilizada desde a antiguidade pelas navegações, onde para fazer o funcionamento de moinhos, até grandes expansões hoje nas fábricas. Se nós olharmos hoje, muitos e muitos países, eles têm tido essa tendência desse tipo de energia, porque ela é bem mais barata do que a energia solar, que vocês viram anteriormente. Então, o uso no mundo. Atualmente, 1% dessa energia é gerada no mundo e provém desse tipo de fonte. Seu potencial para exploração é muito grande, devido a baixo custo e a sua pouco poluente. Então, aqui a gente tem os principais países, China, Estados Unidos em destaque também. A hidrelétrica. A hidrelétrica é responsável por 95% da energia produzida no Brasil. É uma energia consideravelmente renovável, apesar de ter
causa alguns impactos, mas a gente sabe que essa energia ela é obtida a partir das forças da água dos rios que movimentam suas turbinas. Então, através das quedas das águas, gera e converte essa energia em energia elétrica. Então, como vantagem, a gente tem uma fonte de energia renovável. Através da represa é possível regular a vazão do rio. O custo operacional é baixo, pois as usinas atuais são automatizadas. Como desvantagem, em época de pouca chuva, nas cabeceiras dos rios, pode ocorrer a diminuição da geração de energia elétrica. O aumento ou a diminuição do fluxo de água que sai das barragens pode afetar a vida dos oceanos dos rios. Existe um problema sério hoje no Brasil devido para se fazer esse tipo de energia produzir, são necessários fazer grandes barragens, que essas grandes barragens para fazer, geralmente ela vai atingir quem? Uma população de baixa renda, que são os ribeirinhos, comunidades quilombolas, pessoas pobres. Então essas pessoas geralmente elas estão ligadas direto à natureza, e quando faz grandes barragens, ela cobre, tanto agride o meio ambiente, muitos animais são mortos, como ela destrói também a cultura dessa população. No Brasil, a energia hidráulica ou a hidrelétrica, ela tem um potencial muito grande. Hoje a gente sabe que nós temos as usinas como usina de Itaipu, que é parte do Brasil com o Paraguai, usina de Tucuruí, usina de Ilha Solteira, Xingu, Pau Afonso e Jairu. Se nós olharmos todas essas usinas, todas, elas vêm de poucas usinas e elas dependem muito de rios. Então, algumas regiões do Brasil não tem essa grande expansão de rio e ela não tem como produzir em grande escala. Uma energia boa e barata que a gente pode ter aqui é a energia por biomassa. No nosso município já foi feito, quando a gente vê as padarias são abastecidas por isso. As grandes usinas de cana-de-açúcar usam a biomassa, o bagaço de cana. Então é um mercado promissor que a gente vê. E a gente vai ver que ela vem junto com o biogás. E que a biogás é feita através das fezes de animais. Então é um mercado de expansão. Então o etanol e o biodiesel são os mercados mais promissores dessa área da biomassa, que é através da cana-de-açúcar. Nós somos o maior produtor de cana-de-açúcar e o bagaço da cana é aproveitado para isso. Como vantagem, a gente tem uma fonte renovável e menos poluidora, que é a gasolina. É renovável e não polui. Existe o esgotamento. Agora, como desvantagem, existe o esgotamento. Para a produção de etanol, no Brasil hoje a gente tem um grande problema que é a monocultura. Apenas uma produção de uma cultura. Para o biodiesel, a gente não tem atingido o que o governo espera. Então, a maior produção de biodiesel ainda é através do sebo de boi. As usinas termoelétricas, a gente tem uma pouca exploração no país. Então, se nós pegarmos aqui, a gente tem essas termoelétricas, a gente vai pegar, produzir pelo calor, resultante da combustão de diversos materiais, como carvão, petróleo, gás natural. Então, essas termoelétricas, elas vêm em grande produção pelo gás natural, pelo petróleo e carvão mineral. São produtos de combustíveis fósseis poluidores. Também não tem muito espaço no Brasil devido a nós não sermos grandes produtores desses recursos e acaba dificultando. Como vantagem, a gente tem e desvantagem, um dos piores impactos ambientais possíveis ocorre os gases residuais do processo são emitidos para a atmosfera. Então, não é muito utilizado porque não vejo muito espaço no Brasil. Na energia nuclear, é uma das energias onde 31 países no mundo têm essa energia como principal. Qual a vantagem da energia nuclear? Trago de hoje. É uma energia barata para se produzir, é uma energia com grande exploração e é uma energia que ela supre alguns países que não têm como introduzir hidrelétrica. Um país que não consegue produzir energia solar
e até a energia eólica. Exemplo disso, o Japão. O Japão é um país que não tem muito como produzir outros tipos de energia. E essa energia talvez seja uma das que tenha maior produção. Então a energia nuclear é produzida pelo processo denominado fissão ou divisão do átomo. Na medicina também é utilizado. Por exemplo, quando você bate um raio-x, você está usando energia nuclear para a emissão dos raios. Quando a energia do átomo é liberada rapidamente, transforma em luz. Se for liberada lentamente, contudo, a energia é liberada na forma de calor, que é usado nas usinas nucleares. Então, a gente tem como exemplos as usinas nucleares Fukushima, no Japão, que é onde houve aquele acidente. Então, os japoneses eles têm esse poder de utilização. É a unidade industrial construída para produzir energia elétrica a partir de materiais radioativos. Pergunta é, no Brasil existe essa usina nuclear? Sim, nós temos Angras 1, 2, 3. Hoje apenas nós estamos utilizando Angras 1. Só que o problema é que no Brasil, devido à burocracia e à falta de investimento, não tem tido essa produção. Como os acidentes que aconteceram no Japão e outros países, a gente passou a não investir tantos. Então, Angra dos Reis foi um projeto, no Brasil eu considero como um projeto falho. Muito investimento e não houve o que esperaram. Também eu acho desnecessário porque o Brasil é autossuficiente de energia elétrica. Então não precisa para isso. Então nós precisamos ter um investimento mais na área. Nós temos espaço para energia eólica, nós temos espaço para energia solar. Sabemos que a energia solar é muito cara, mas nós temos espaço, porque nós temos sol o ano todo, nós temos vento, nós temos locais. Então essas energias que a gente deve explorar. Então se nós olharmos para o nosso espaço, nós não temos. Então aqui eu tenho uma imagem de quando ocorre a energia nuclear. Então você vê que de um átomo ele explode, quando ele libera essa luz ele vai liberando energia. E de um ele libera para dois, na sua divisão ele vai formando uma cadeia. Então pessoal, a gente tem aqui como atividade da semana 4 perguntas onde vocês vão fazer uma breve pesquisa. Então a primeira pergunta que eu trago para vocês em casa. Vocês vão pesquisar nos últimos 3 meses. Durante esses meses, qual deles teve cartão de energia veio com maior gasto de energia? O que está relacionado a esse aumento no gasto de energia? É o maior tempo em casa? Não está em casa? Então, a outra pergunta que a gente tem é: quais os tipos de energia podem ser classificados como renovável ou não renovável? Quais são as energias renováveis? Quais são as não renováveis? E a terceira pergunta: qual tipo de energia abastece sua cidade? Então, a nossa cidade é abastecida com que tipo de energia? Eólica, solar, hidrelétrica? Ela é renovável ou não renovável? Quarta pergunta: qual energia você optaria para a sua cidade, se você pudesse mudar por outro tipo? Então, se você tem o tipo que tem, qual outro tipo você optaria? Por que você optaria por esse tipo? É mais barato? É mais viável para a sua cidade? Então, boa sorte, agradeço por essa aula. Tchau.